Essa mudança repentina que aconteceu no IOF recentemente me lembrou muito uma metáfora usada pelo Nassim Taleb no livro dele chamado A Lógica do Cisne Negro. Nesse livro ele utiliza a metáfora do peru de Natal para mostrar para a gente como a gente percebe risco de forma equivocada. Como que é essa metáfora? Pensa no seguinte, desde o momento em que peru de Natal nasce, a confiança dele em relação ao dono só aumenta. Porque no primeiro dia o dono vai lá dar comida para ele, leva ele para passear, protege ele dos predadores. No segundo dia o dono faz a mesma coisa, no terceiro dia, no quarto. Ou seja, a cada dia a confiança do peru só aumenta em relação ao dono e a percepção que ele tem de risco em relação ao dono só diminui. Até que na véspera de Natal, depois de, 1000 dias, o dono vai lá, pega o peru e o peru é abatido para a ceia de Natal. Ou seja, o momento de maior risco em relação ao peru foi aquele momento em que a percepção dele de risco era mínima. Foi aquele momento em que a confiança em relação ao dono era máxima. Ou seja, a forma como ele calculava risco, como o peru calculava risco, digamos assim, foi a forma baseada na observação dele de eventos recentes. E muitas vezes é assim que a gente calcula risco, né? Baseada nos eventos recentes que aconteceram, e a gente muitas vezes esquece do que pode acontecer. Então o que aconteceu no IOF foi exatamente isso. Às vezes a gente esquece de que o fato da gente estar 100% exposto a um único país pode trazer um risco para a gente que muitas vezes a gente não controla. É aquela velha máxima, gestão de risco é o seguinte, você precisa maximizar aquilo que você tem controle e minimizar aquilo que você não tem controle. O que você não tem controle? Você não controla o risco país, você não controla a definição de um ministro da Fazenda, você não controla políticas econômicas de um presidente, seja ele independente do governo, você não controla nada disso. Agora, o que você controla? Você controla a forma como você investe. Você controla qual percentual do seu patrimônio, por exemplo, você pode investir no exterior e, portanto, atrelar esse percentual do seu patrimônio uma exposição diferente da que você tem no seu país de origem. Isso você controla. Então a gente tem que pensar sobre risco sob essa perspectiva. A gente não precisa ir muito atrás para ver o exemplo de como o risco país se reflete instantaneamente na moeda. Por exemplo, em meados de 2014 e 2015, o dólar passou de 2,19 mais ou menos para 4,18 em pouco menos de 13 meses. Ou seja, o brasileiro ou brasileira viu seu patrimônio em dólar ser reduzido pela metade. A gente pode, por exemplo, olhar o país vizinho nosso, a Argentina, que por conta de certas medidas que tomaram, aumentou muito a percepção de risco e um dólar, por exemplo, em 2018, que valia 6 pesos argentinos, hoje vale mais ou menos 1.100, né? Então, em qualquer lugar do mundo, independente de governo, seja ele de direita ou seja ele de esquerda, é importante você ter um pedaço do teu patrimônio fora do teu país de origem. Por quê? Porque isso faz com que você esteja exposto a riscos completamente diferentes. E assim você consegue evitar esses famosos cisnes negros, como mencionado pelo Nassim Taleb no livro dele. Então, assim como o peru de Natal nos ensina que a gente pode ser pego por medidas repentinas e surpresas e a gente ser surpreendido negativamente, a gente tem que pegar isso e pensar também sob o ponto de vista do nosso patrimônio, que a gente pode ser surpreendido muitas vezes de forma negativa. Então é preciso que a gente blinde o nosso patrimônio também, né? Investir fora não é somente buscar retornos maiores, mas minimizar o risco da sua carteira e blindar o seu patrimônio.